Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Propósito de Vida. É uma alegria ter você aqui conosco. E hoje teremos uma programação muito especial. Na primeira parte, uma mensagem de Deus, que vai falar muito ao seu coração. Na sequência, uma entrevista com um tema muito interessante para o povo evangélico: missões. Tenha certeza, Deus vai falar com você neste programa. Fique conosco, convide mais alguém, os amigos, seus parentes, toda a sua família. E vamos participar junto deste momento de comunhão com o Senhor. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não se necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não se acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso de número 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai-o no novilho cevado. Comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vai lá no capítulo de número 10, verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado lá nos céus. Amém? Irmãos, este é um texto que vai falar muito aos nossos corações. Quanto você vale? Vivemos um tempo de avaliação e de autoavaliação. Pessoas avaliando as outras e pessoas sendo e fazendo a sua própria avaliação. Quanto você vale? Estava vendo os jornais desse último carnaval, várias atrocidades aconteceram, mas uma que causou bastante impacto foi uma mãe que abandonou uma recém-nascida próxima a uma lata do lixo. Quanto vale esta criança? Quanto vale esta alma para esta mãe? Na verdade, vivemos uma época que tudo é por peso, a comida é por quilo, né? Você come por quilo, nem sempre foi assim, mas agora é por quilo. E às vezes o ser humano também é baseado no peso, né? No peso do sobrenome, no peso do nome, no peso do carro que possui, no peso do endereço onde mora, o bairro onde mora, no peso dos títulos ou cursos que tem, no peso do anel que usa.
vivemos uma época de avaliação e de autoavaliação. E existem, com relação a essa avaliação e autoavaliação, três opiniões. Primeiro, quanto você acha que você vale? Às vezes, vemos nisso dois extremos. Vemos nisso duas questões. Em avaliar a mim mesmo, em ver quanto eu valho, nós vemos duas situações. A primeira, daquelas pessoas que se valorizam muito, valorizam o que foram no passado, valorizam as suas realizações, valorizam os seus diplomas, acham e chegam em alguns lugares, e uma frase que muito usam você sabe com quem você está falando? Né? Pessoas que se valorizam muito. E também encontramos nesse mesmo mundo pessoas que se desvalorizam muito, pessoas que não se valorizam. Eu esses dias estava conversando com um irmão e eu pedi para orar pelo carro que ele havia comprado. Eu fui orar e aí eu errei o carro e ele falou: não, pastor, quem sou eu para comprar esse carro aí? Quem sou eu para comprar um carro como esse? Né? Eu vejo que vivemos num mundo em que as pessoas não admitem serem abençoadas. Vimos e vemos pessoas que não admitem, ou encontro alguns irmãos que dizem assim: pastor, esse é meu, esse carro é meu, mas está financiado em 70 prestações. Tem outros ainda que dizem assim: é meu, financiado em 70 e tem 5 atrasados. Eles não admitem ser abençoados. São pessoas que na hora de verificarem o seu valor, não se valorizam. E nós vemos uma segunda opinião. Primeiro, quem você acha que é, qual o seu valor, você mesmo se avaliando. Nós vemos uma segunda situação, que é quanto os outros acham que você vale, quanto as outras pessoas acham que você vale. E aí nós encontramos algumas pessoas que aplicam julgamentos a outros. Nós encontramos pessoas que dizem: você não tem futuro, não tem passado, portanto não terá presente. Quanto você acha que você vale? Pessoas que não te valorizam. Cuidado com estas avaliações. Nós temos uma terceira, e aí eu vou para o nosso texto. Nós temos uma terceira opinião, irmãos, que é: quanto você vale para Deus? Qual o seu valor para Deus? E nós fizemos então um cálculo matemático, né? Um cálculo matemático. E o Senhor Jesus, através do livro de Lucas, capítulo de número 15, do verso 3 e 4 em diante, ele começa a fazer algumas parábolas. E ele então narra 3 parábolas. 3 parábolas. A primeira, no verso de número 4, ele faz uma parábola, onde um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas, perde uma. A Bíblia diz então que ele vai, retorna, busca, procura, pesquisa, e encontra essa ovelha perdida. Se alegra, chama os vizinhos, os amigos e comemora, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. E aí nós fazemos um cálculo matemático. Um homem que tinha 100 ovelhas, perde uma ovelha. Quanto ele perdeu? 1%. 1% foi perdido. E ainda lhe restou 99%. Jesus continua nos ensinando e ele parte para a segunda parábola. E ele diz: existia uma mulher que possuía 10 dracmas. Dracmas são moedas de prata. O judaísmo tem esse costume: o noivo, quando casa com a noiva, ele normalmente lhe entrega um colar, e esse colar possui 10 dracmas, 10 moedas. E vez ou outra ele então a faz usar depois de casado. E se uma das moedas sumir, é sinal de infidelidade. Mas essa mulher, a Bíblia registra que ela então perde uma das dracmas e começa, acende a candeia, varre toda a casa e encontra
se alegra, convida as amigas, convida as vizinhas e comemora porque encontrou a dracma que estava perdida. Uma mulher que possui 10 dracmas e perde uma. Quem tem 10 e perde um, perdeu 10%. Né? A segunda parábola que Jesus nos ensina. E ele continua e vai para uma terceira parábola, onde ele narra a história do filho pródigo. Um pai possuía 2 filhos. Um deles resolve pedir a herança de maneira antecipada para se lançar ao mundo, para se lançar nos desafios do mundo sozinho. A Bíblia registra que ele perde tudo, estava comendo com os porcos. Chega a uma situação desastrosa. E então lembra da casa de seu pai, resolve voltar. O pai, embora aquele filho tenha saído da casa, nunca deixou de pensar naquele filho. E um dia, no terraço da casa, ele estava olhando e avista o filho perdido retornando. Sai ao encontro do filho, aquele filho talvez sem força, sem se alimentar. Ele então sai ao encontro daquele filho, o abraça, o beija, restaura a sua dignidade, dando-lhe novas roupas, uma nova sandália e um novo anel, e chama os amigos e todos os demais que estavam com ele para comemorarem, para celebrarem, porque aquele filho que havia sido perdido foi encontrado. E eu pergunto para vocês, um pai que tinha 2 filhos e perde um deles, quanto ele perdeu? Ele perdeu 50%. E aí nós chegamos à nossa mensagem de hoje, a nossa peça que foi apresentada, mas agora não com uma parábola. Jesus narrou esses 3 textos através de 3 parábolas, mas agora nós chegamos a um acontecimento real e histórico. No capítulo de número 10 do livro de Lucas, a Bíblia registra que os discípulos de Jesus, os 70, retornam e ficam pasmos, porque em nome de Jesus conseguiam expulsar demônios, os demônios se submetiam. E aí então Deus me faz lembrar um acontecimento histórico, onde Jesus narra que viu como um relâmpago Satanás será tirado para esta terra, e ele vive lançando a semente do pecado. Lançou a semente do pecado para várias e várias pessoas. Todos somos pecadores. Lançou a sua semente. O homem pecou, e o homem precisa julgar e ser julgado. O homem, Deus precisa resolver esta questão. Deus precisa resolver essa situação. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Deus é o justo juiz, e eu e você estamos como réus no tribunal, sentados à espera de uma sentença. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, com o seu martelo de justiça, através do próprio Deus, se apresenta, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Estamos diante do tribunal. Deus se apresenta para o julgamento. Ele é a própria justiça, ele não pode ir contra. E ele vai então bater o martelo. E eu e você estamos no banco dos réus, pecadores. E de repente, antes dele bater o martelo, ele olha para mim e para você e diz: mas foi eu que criei, foi eu que formei, foi eu que instituí, foi eu que dei vida. E nasce no coração de Deus um grande sentimento de amor. E ele olha para mim e para você, e através desse amor, como está escrito no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que ele
entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu pergunto, aquele pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas, deu uma ovelha, deu 1%, perdeu 1%, foi lá e resgatou e se alegrou. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma, perdeu 10%, foi, procurou e se alegrou. Aquele pai tinha 2 filhos, perdeu um, o reencontrou, mas havia perdido 100%. Deus tinha um único filho e o entregou por mim e por você. Deus deu por mim e por você 100%. Você que entrou aqui hoje achando que não era nada, você que entrou aqui achando que não era ninguém, saiba que para Deus você vale 100%. Jesus, lá no jardim do Getsemane, faz uma oração e diz ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a Bíblia diz que ele olha e vê o suor se transformando em sangue. Então ele se lembra que para que haja remissão dos pecados, é necessário derramamento de sangue. Mas ele então continua orando e diz: todavia, seja feita a tua vontade. Deus então entrega o seu único filho para que eu e você, que nele cremos, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Com isso, irmãos, nós tiramos algumas lições. Com isso, nós tiramos algumas lições que eu quero que você guarde no seu coração. A primeira lição é que, se para Deus você vale 100%, que você então viva o 100% que Deus tem reservado para você. A Bíblia diz, no capítulo de número 10, nós lemos no verso de número 17 de Lucas: não se alegrem, Jesus faz uma advertência àqueles 70 discípulos: não se alegrem pelo que os demônios se submetem a vocês, não se alegrem porque eles se sujeitam a vocês, antes se alegrem porque o seu nome está escrito lá no livro da vida, o seu nome está escrito lá nos céus, porque você vale 100%. Glória a Deus. Uma segunda lição, irmãos, que nós temos que guardar no nosso coração, sabendo que nós valemos 100%. O que Deus tem para a sua vida não é algo de momento. O que Deus tem para a sua vida não é algo transitório. O que Deus tem para a sua vida é algo eterno. Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo: não, pastor, mas a minha doença é grave, o meu problema é grave. Irmãos, a doença não é mais sua, o problema não é mais seu. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Uma terceira lição, irmãos, que eu quero que você guarde no seu coração: por você valer 100%, por este 100%, Deus cumprirá sobre a sua vida todas as promessas que Ele tem para mim e para você. O Espírito Santo de Deus é especialista em reformar caco, vaso quebrado, vaso destruído. Ele pega o vaso quebrado, restaura, reforma, e lá ele começa a colocar flor, ele começa a colocar o arranjo, ele começa a colocar água, e ele restaura. Não pense que essa situação que você está passando é definitiva. Deus é poderoso para restaurar. Nós temos que ter fé como a fé de uma criança, onde os pais estão orando para que Deus envie chuva, e ela sai no meio da oração e já vai pegar o guarda-chuva, crendo que a chuva virá. Creia que Deus vai fazer, creia que Ele vai trabalhar. O mais difícil já foi feito, irmão. O mais difícil Ele já operou, o mais difícil Ele já trabalhou. E uma última lição, irmãos: não abra mão de viver alegre na presença do Senhor. Não abra mão de ser alegre, de viver regozijando na presença do Senhor. Glória a Deus.
A Bíblia registra aqui na primeira parábola que o pastor de ovelhas, encontrando a única ovelha, tinha 100, a única ovelha, ele se regozijou, se alegrou, chamou os vizinhos e os amigos. A Bíblia também registra que a mulher, perdendo a dracma, depois que a encontrou, convidou as amigas e as vizinhas para se alegrar. A Bíblia também registra que aquele pai do filho pródigo, quando seu filho retorna, se regozija, faz festa, celebra um banquete. E a Bíblia também registra, no verso de número 8, do capítulo de número 15, a Bíblia diz que, digo-vos, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus está celebrando festa pela minha e sua vida. Então você tem direito de se alegrar. Você tem direito de regozijar. O Espírito Santo de Deus te dá esse direito. Seja alegre na presença do Senhor. A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O segredo é muito simples. O Espírito Santo passou a dirigir a sua vida. O Espírito Santo passou a ser o farol dos seus olhos. O Espírito Santo passou a dirigir todos os seus atos. O Espírito Santo passou a coordenar toda a sua vida. O Evangelho é ilógico, irmãos. Às vezes não entendemos. Mas eu quero te dizer, como está em Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você quer vitórias que você nunca teve, faça algo que você nunca fez para o seu Deus. Se você quer uma bênção, algo diferenciado, realize algo diferenciado. Onde você está, onde você estiver, comece a glorificar a Deus, comece a adorar, comece a regozijar, comece a se alegrar, e o nome dele vai ser exaltado na sua vida, o nome dele vai ser manifestado na sua vida. Aplauda o Senhor por esta palavra. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro de entrevistas e hoje com um tema muito interessante: missões. Estamos aqui com o pastor Valdemir Espíndola, da Assembleia de Deus, do nosso Ministério Presidente Prudente, que vai tratar sobre esse tema tão relevante para o povo de Deus. E a nossa base bíblica está no livro de Atos, capítulo de número 1, verso de número 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pastor Espíndola, dentro deste texto, com base neste texto, qual a sua visão sobre missões? Primeiro, obrigado pelo convite, pastor. Bom dia a todos, que Deus possa abençoar. Missões é uma ordem muito, eu coloco missões como uma ordem, né? Uma ordem imperativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a igreja. A palavra missões, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, de acordo com a ordem de Jesus, ela está no latim aí, pastor, no latim mitro, que quer dizer enviar. Bem verdade que nesse texto o Senhor Jesus estava fazendo uma promessa à igreja primitiva, aos discípulos, que eles receberiam poder, o poder do Espírito Santo, para ganhar almas, para anunciar as boas novas de salvação, começando, a princípio, naquele período em Jerusalém, mas que não deveriam se prender somente aos judeus que ali estavam em Jerusalém, mas que deviam ir em toda a sua região, a Judéia, a Samaria, e por fim chegar até os confins da terra. Então, missões é um dever da igreja. Muito interessante. Pastor, tem uma questão também que tem nos perguntado, o pessoal tem nos questionado. Hoje nas igrejas, tanto do Brasil como do fora do Brasil, fala-se muito no DIP. O que é o DIP em relação a missões? O DIP, na verdade, pastor Rosival, é um dia muito importante para toda a igreja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O DIP quer dizer o Domingo da Igreja Perseguida, é um trabalho propriamente dito que foi elaborado pelas missões Portas Abertas, né? E que uma vez ao ano é realizado em muitas igrejas, é um trabalho interdenominacional que não está preso
nenhum tipo digamos assim, de placa de igreja em si, mas é um domingo em que nós tiramos para lembrar dos irmãos perseguidos. Quem são estes? Esses fazem parte da igreja perseguida. Hoje, no mundo, pastor Rosival, existe cerca de 50 países que são classificados como os países menos evangelizados do mundo, onde essas pessoas não podem ter acesso à Bíblia Sagrada, onde essas pessoas não podem adorar o nome do Senhor Jesus, onde essas pessoas não podem confessar que são salvas em Cristo. E aí vem todo um preconceito religioso. Os governos desses países, eles impedem a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, levando pessoas a serem presas, pessoas a serem mortas. Eu vou até citar o nome de um país aqui, que é o primeiro lugar em perseguição no mundo hoje, que é a Coreia do Norte. Hoje é um dos países mais fechados do mundo, onde você não tem um acesso tão devido e quando tem, você não pode falar de Jesus. Então o DIP, propriamente dito, é um trabalho das Missões Portas Abertas, que quer dizer o Domingo da Igreja Perseguida. Esse é o DIP e que em breve nós teremos na nossa igreja e com certeza vai ser uma benção. Pastor, eu sei que tem muitas pessoas que têm no seu coração um desejo missionário, tem o desejo de fazer a obra missionária, e eu gostaria que o senhor, com essa experiência que possui na obra missionária, deixasse uma recomendação para essas pessoas. Qual é a sua recomendação? Qual é o ponto de partida, de onde que elas podem começar e devem começar esse trabalho missionário? É importante salientar que todos aqueles que querem ser um missionário, primeiro eles precisam passar por um processo do novo nascimento, que é receber a Jesus como Salvador da sua vida. Uma vez a pessoa, ela recebendo a Cristo, pastor Rosival, como seu Salvador, automaticamente, digamos assim, de uma forma mais simples, ela já se torna um missionário. Porque o missionário é aquele que vai anunciar as boas novas, que Jesus ele cura, que ele salva, que ele batiza e que ele voltará. Agora, aqueles que já fazem parte de uma organização evangélica e que têm esse desejo, querem fazer missões, a princípio eu acho que eles precisam participar efetivamente do culto da sua igreja, principalmente dos cultos de ensinamento, a escola bíblica dominical. Se a pessoa já tem um certo tempo de igreja, uma certa experiência no mundo evangélico, eu aconselho ele a sempre estar conversando com a sua liderança, conversando com o seu pastor, vendo se já existe algum trabalho específico de secretaria de missões na sua igreja, e assim ele pode desenvolver um trabalho, né, na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua. Hoje existe aí várias missões que dão treinamento missionário para jovens, para crianças, para adolescentes, para todas as faixas etárias. Como eu já falei aqui, Missões Portas Abertas, tem a Jocum, que são jovens com a missão, tem a Missões Além, tem a T-Missions Internacional. Então, hoje, nós temos um despertamento no Brasil. O Brasil hoje, pastor Rosivaldo, é considerado o celeiro mundial de missões. Fazer missões, pastor Rosivaldo, é sentir amor pelo seu próximo e anunciar a palavra que é Cristo Jesus. E você que estava participando do nosso programa, então percebeu, não existe idade para que você seja um missionário. Comece a ser um missionário aí mesmo na tua casa, com os teus pais, com os teus irmãos, com toda a tua família. Já começa a obra missionária na tua casa. E até o nosso próximo programa com mais um tema muito interessante. Até mais. Eu creio que o Espírito Santo já tem falado com você nesta manhã, através da palavra e através desta entrevista. O meu convite é para que você medite em tudo que foi tratado aqui ao longo destes dias. E o Espírito Santo vai começar a fazer uma grande obra na sua vida e de toda a sua família. Queria te convidar também nesse momento a curvar a sua cabeça para que juntos façamos uma oração e o Espírito Santo de Deus vai entrar com providência em todas as causas que você tem apresentado diante dele. Curve a sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.